qualquer cidade, em qualquer país, há uma instituição mental ou casa de recuperação. A lenda diz que dentro delas havia 2.538 objetos, mas 2.000 deles foram perdidos. Os 538 restantes jamais devem ser reunidos. Nunca. Seja muito bem-vindo. Você está no O Labirinto dos Contos. Essas histórias foram recolhidas de diversas fontes, muitas das quais são no mínimo questionáveis, mas todas elas seguem um padrão semelhante. Elas revelam em contos uma série de objetos que, quando reunidos, trarão consequências terríveis, cujos detalhes levariam a maioria das pessoas à loucura. A veracidade das histórias está sempre em questionamento, e é exatamente dessa forma que se deve ser. Ninguém realmente sabe se esses objetos são reais ou se há de fato um determinado número de objetos que existem no mundo e que anseiam por um reencontro com suas outras partes. Especulações correm à solta. Parte do que torna os portadores uma história tão atraente é a possibilidade de que qualquer pessoa entrar em uma instituição mental, pedir para visitar um portador e ser forçado a passar por um teste de poder para que possa obter um objeto. Certos portadores contribuíram com suas próprias narrativas, acrescentando mistério a uma série já peculiar e inquietante. Esses objetos, simultaneamente poderosos e ameaçadores, carecem da capacidade de se reunir por conta própria, originando, portanto, uma necessidade em indivíduos específicos. Essas pessoas são então reconhecidas como candidatos, denominados buscadores. Estes têm buscado frequentemente esses objetos pelas seguintes razões: obter poder através dos objetos, buscam a reunião ou separação dos objetos. Seus objetivos são conhecidos por sofrer alterações conforme o que experienciam, e muitos desses buscadores se transformam em monstros ou vilões. Só podemos esperar que um com um coração puro e justo prevaleça sobre esses inimigos. Talvez a razão pela qual você veio até aqui, caro amigo, seja porque os objetos estão o chamando. Você vai atender ao chamado? Essa próxima história que você vai ouvir é a primeira de uma lista de alguém que buscou o portador do fim. Seja muito bem-vindo. Você está no O Labirinto dos Contos. O portador do fim. Em qualquer cidade, em qualquer país, vá a qualquer manicômio ou moradia de reintegração social que você pode visitar. Quando você chegar à recepção, peça para visitar alguém que se auto-intitula o detentor do fim. Com uma expressão de criança, o receio vem sobre o rosto dos trabalhadores. Você será levado para uma cela no prédio. Ele estará em uma seção oculta e profunda do edifício. Tudo o que você vai ouvir é o som de alguém falando sozinho ecoar pelos corredores. É uma língua que você não vai entender, mas sua alma sentirá um medo indescritível. Se a voz parar em qualquer momento, pare e depressa diga em voz alta: eu estou apenas de passagem e desejo conversar. Se você ainda ouvir o silêncio, fuja. Saia e não pare para nada. Não vá para casa. Não fique em uma pousada ou hotel. Basta manter-se em movimento e dormir onde seu corpo cair. Você vai saber na parte da manhã se você escapou. Se a voz na sala retornar depois de pronunciar essas palavras, continue. Ao chegar à cela, tudo o que você vai ver é uma sala sem janelas, com uma pessoa no canto, falando uma língua desconhecida e segurando alguma coisa.
A pessoa só irá responder a uma pergunta: o que acontece quando todos eles se unem? A pessoa então olhará em seus olhos e responderá a sua pergunta em detalhes horripilantes. Muitos enlouquecem nessa mesma cela. Algumas desaparecem logo após a reunião, e alguns apenas nos finais de suas vidas. Mas a maioria faz a pior coisa: olha o objeto nas mãos da pessoa. Você quererá também. Esteja avisado de que, se você fizer isso, sua morte será uma crueldade implacável e horrorosa. A sua morte será naquela sala, pelas mãos dessa pessoa. Aquele objeto é o número 1 de 538. Eles nunca deverão se unir.